nossa turnê regional se encerra a nossa aula de número 9 do curso de resolução de questões de política internacional. Vamos falar hoje sobre a política externa argentina e, o mais importante, nas suas relações com o Brasil. Eu dividi um pouquinho a aula então em 3 questões. A gente vai falar um pouco de política externa argentina, uma parte histórica, depois a gente vai se focar aí em temas mais recentes, né, do governo Macri. E lembrando que a Argentina tem eleições esse ano, né, no segundo semestre. Em 10 de dezembro toma posse um novo presidente argentino, ou o mesmo presidente argentino. Então é um país a se acompanhar, porque dependendo do que aconteça, pode haver guinadas na política externa e também na relação com o Brasil. E a segunda metade da aula, 3 questões também sobre a relação com o Brasil, com foco em temas mais contemporâneos, aí dos últimos 2 anos e meio das relações entre Brasil e Argentina. Ok? Vamos então para a nossa bibliografia de hoje. Páginas sobre as relações bilaterais com a Argentina no site do Itamaraty, dados de comércio do Brasil com a Argentina no Comex-VIX, eu comentei sobre o Comex-VIX na aula passada com vocês e sigo ainda recomendando para todas as relações comerciais do Brasil. Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de Estado do presidente Macri a Brasília e também o comunicado, eu vou acrescentar aí quando chegar para vocês com certeza, o comunicado da visita agora do dia 16 de janeiro, que eu ainda... que quando eu preparei a lista, não tinha acontecido. A gente vai falar um pouco sobre essa visita também já, mas já vou acrescentar aqui para a gente ter em mente na lista definitiva que vai chegar para vocês. Artigos do então chanceler brasileiro José Serra, da então chanceler argentina Susana Malcorra, Brasil e Argentina, amizade para o futuro. Artigo excelente da embaixadora Eugênia, diretora do Departamento de América do Sul, as relações Brasil-Argentina no aniversário da Declaração de Iguaçu. Embaixador Candeias, um livro e um artigo, a integração Brasil-Argentina, história de uma ideia na visão do outro. E na RBPI, o artigo Relações Brasil-Argentina, uma análise dos avanços e recuos, que ainda que sejam um pouco datados, tem uma periodização histórica bem interessante. O professor Doratioto, Brasil no Rio da Prata, com a parte histórica de Brasil e Argentina a partir de 45. Artigo do professor Maurício Santoro, Brasil, o alinhamento entre Argentina e Estados Unidos na política externa de Menem, porque já caiu, né, tema do Menem especificamente. Professor Eduardo Viola e Fábio Queiroz, História e Política Externa, contribuições da historiografia argentina para o pensamento latino-americano em relações internacionais, vai tratar de temas como o realismo periférico também. Da professora Miriam Gomes Saraiva, o livro e o artigo, Encontros e Desencontros, Lugar da Argentina na Política Externa Brasileira, e Encontros e Desencontros, Perspectiva de uma Parceria Estratégica. Beleza? Então vamos para a nossa questão de número 1 já. Avalie os itens a seguir a respeito da política externa argentina no pós-Segunda Guerra Mundial. 1. A inclinação fascista de seu governo afastou a Argentina da construção inicial das Nações Unidas. O país só entrará na ONU em 55 após a Revolução Libertadora. É bom que aqui tem uma grande juízo de valor no começo, né? Mas o item está errado. A gente tem que lembrar que o presidente da Argentina entre 43 e 44, o Ramírez, ele rompeu com relações diplomáticas com o eixo em janeiro de 44 e sofreu muito por causa disso, porque a gente tinha um setor nacionalista do exército argentino muito forte que tinha uma certa inclinação fascista. O Farrell, que é o general que é o presidente de fato do país, né, por trás do Ramírez, ele foi obrigado a declarar guerra ao eixo pouco antes da derrota da Alemanha para que a Argentina pudesse participar da criação da ONU, e o Brasil teve um grande papel nisso, né? Tem que lembrar que durante a conferência de Chapultepec, que vai discutir as questões de segurança aqui na região, a Argentina não participa. O Departamento de Estado americano consegue excluir Buenos Aires, porque via Buenos Aires como um país que tinha essas inclinações fascistas. Nessa reunião de Chapultepec foi negociado um novo modelo de cooperação hemisférica e é um dos primórdios do que vai ser o TIAR e depois também o que vai ser a OEA. E aí a diplomacia do Itamaraty trabalhou fortemente para que a Argentina pudesse participar de São Francisco e aderir à Carta da ONU como um dos seus membros fundadores, e é o que acontece então. E o Perón, ele vem depois disso, né? O Perón é de 46, é depois desse momento. Então a ata de Chapultepec de 6 de março, a Argentina não participa, mas o Dutra faz uma grande pressão para que a Argentina pudesse participar então de São Francisco. Então a Argentina está lá. Sobre Chapultepec, a ata proclamava que a agressão perpetrada contra qualquer Estado americano seria considerada como dirigida contra todos os signatários, que é a origem do que vai estar no TIAR, como eu falei. A Argentina não participou, mas logo depois a Argentina participa sim, concedendo apoio formal a essa declaração no dia 27 de março de 1945. E a partir de março de 45, a Argentina está
totalmente alinhada, né, vamos dizer assim, ela declara guerra ao eixo, e aí a gente tem a Argentina sendo membro fundadora da ONU, uma membro original da ONU. Então a parte final está errada. Toda parte, na verdade, está errada, né? 2. Em seu primeiro mandato, Perón propôs o conceito de terceira posição, que visava tanto a equidistância do conflito bipolar quanto ao bom relacionamento com os países não alinhados, sem ter havido adesão argentina a esse grupo que acabava de se formar. O item está errado porque a Argentina adere ao movimento dos países não alinhados em 1973. Então, já naquele momento de segundo governo Perón. Ou nas vésperas do segundo governo Perón, já com o governo ali dos peronistas. E sai em 91, com o Menem. E volta recentemente a ser observador. O que é essa terceira posição do Perón, então? Por isso que o item está errado. A terceira posição do Perón, ela foi desenhada pelo ministro das Relações Exteriores, Juan Atilio Bramuglia, que era um advogado sindicalista, socialista, um dos fundadores do peronismo, tentando distanciar então, dos dois lados, mantendo boas relações com o que vai ser futuramente o movimento de países não alinhados, né? Porque não pode ser anacrônico. Era então uma postura de apelo nacionalista, anti-imperialista e também anti-Estados Unidos, que seguia a lógica de que a renda do país é produto do trabalho, então pertenceria ao trabalhador, mas não deveria se confundir com a entrega dos meios de produção ao Estado patrão, que seria típico do socialismo. Não falava de luta de classes nem nada, buscava harmonizar os direitos do indivíduo com os direitos da comunidade, uma rápida industrialização do país e a autossuficiência econômica. Buscava refundar a ordem internacional de modo que ela se tornasse mais justa, baseada no respeito absoluto à soberania dos países e que o homem em si não fosse um indivíduo isolado e manipulável, mas estivesse vivendo em sociedade de maneira livre, constituindo família e outras coisas aí é mais uma parte mais filosófica da teoria. A questão é que visava, sim, a equidistância, tentar um bom relacionamento com os países não alinhados, só que a Argentina aderiu, sim, já no segundo governo Perón, ao grupo. Melhor falar, não tinha havido jamais adesão argentina a esse grupo que acabava de se formar. Aí sim o item fica bem errado. Ou melhor, o grupo que... E aí tem um outro problema, né? Nem precisa colocar o jamais. O grande erro dessa questão, né, na verdade, é que o grupo só se forma em 61. O primeiro mandato do Perón acaba muito antes disso, né? Em 62, a gente tem que lembrar em 61 que o governo é do Frondizi, por exemplo. Então, o mandato do Perón acaba ali na década de 50, então bem antes disso, ok? Então, o item está errado, que o grupo só se forma em 61. Então, agora nem preciso corrigir, porque tem um anacronismo aqui, e a entrada só dá no segundo governo Perón. 3. O contencioso territorial com o Chile pelo canal de Beagle, cujas negociações chegam a ser mediadas pelo Papa João Paulo II, chega ao fim no governo Alfonsín. O fim mesmo é no governo Alfonsín, então já numa Argentina democrática. O tema é levar um tribunal arbitral da ganha de causa ao Chile em 77, a Argentina rejeita o laudo, são estabelecidas negociações diretas em 78, é pedida a mediação do Papa João Paulo II, que tinha acabado de assumir o papado naquele ano. Essa mediação é aprovada pelos acordos de Montevidéu do ano seguinte e começa então em 79. O Papa faz uma proposta e o tema é levado a uma consulta popular não vinculante, e aí 82% da população argentina aprova. O Tratado de Paz só é finalmente assinado em 1984, já no governo Alfonsín. O Chile fica com as ilhas Nueva, Picton e Lennox, além de controlar o canal de Drake, e a Argentina passa a controlar o mar territorial atlântico ali na região e seus recursos pesqueiros e petrolíferos, então, nos pontos do território que ela argumentava que eram delas. 4. Principalmente a partir do governo de Carlos Menem, a Argentina procura abandonar o paradigma de Estado desenvolvimentista e passa a adotar o paradigma neoliberal. É verdade, quem disse isso não sou eu, é a historiografia argentina, que vai dizer: como ocorreu com outros países da América Latina, a Argentina abandonou o paradigma de relações internacionais do Estado desarrollista, adoptando o paradigma neoliberal, cujas reformas implícitas foram rápidas e radicais. Bernal Messa, mas também citando Amado Servo. Momento, então, de realismo periférico nas relações com os Estados Unidos, né, um termo do politólogo Carlos Escudé, ou o chanceler Guido de Tella, que vai falar em relações carnales com os Estados Unidos. Já em relação ao Reino Unido, o Menem tem uma forma, então, de aceitar com realismo o fato de que a posição efetiva que a posse efetiva das ilhas está na mão britânica, isso dificilmente ia se mudar,
e, ao mesmo tempo, ele tenta transitar entre a ideia de vender as ilhas aos kelpers, aos habitantes locais, que é a proposta do Escudê, ou simplesmente ignorar que esse tema existia, que era a proposta do Guido de Tella. Ele decide ficar nesse meio termo ali e tal, sem transformar isso num ponto de fricção para que as relações fiquem bem com o Reino Unido, que é uma potência do sistema internacional, ainda que muito menor do que já foi um dia. Fechamos a questão 1, errado, errado, certo, certo. Questão de número 2, sobre a política externa contemporânea da Argentina. A política externa argentina de Maurício Macri tem como uma de suas marcas a busca por maior protagonismo internacional, como evidencia a organização da Ministerial do OMC em Buenos Aires, 2017. Foi a primeira vez que o evento é trazido para a América do Sul, e isso é verdade. Outros exemplos dessa tentativa de protagonismo internacional, lançamento da candidatura da Malcorra à SGNU, ainda que falem que ela brigou com o Macri por causa dessa candidatura, e acabou sendo substituída pelo Forri. A presidência argentina no G20, né, onde obviamente a disputa era mais simples, o México já tinha sediado e o Brasil estava em crise, então como era vaga era para a região, para o grupo regional que envolve Brasil, México e Argentina, ficou fácil na mão deles. O Macri também lançou candidatura ao CDE e foi a Davos, então, logo no começo do seu governo, para poder vender essa Argentina ao mundo. Como o Bolsonaro fez agora. 2. O interesse no estreitamento de relações com a China durante a gestão Kirchner foi relegado ao segundo plano do governo Macri. É mentira, né? A gente teve até algumas fricções no governo Kirchner, né? A Kirchner vazaram alguns tweets dela criticando as relações com a Kirchner. Embora em 2014 foram assinados mais de 20 acordos, uma visita do Xi Jinping à Argentina, o Macri, as relações continuam boas. Ele visitou a China em uma bilateral, quando ele foi lá para o G20, depois o Xi Jinping veio à Argentina e também fez uma reunião bilateral para o G20 na Argentina. Ele participou da cúpula da OBOR, da nova Rota da Seda, na iniciativa Um Cinturão e uma Rota em 2017, um dos únicos 2 presidentes sul-americanos a participar, junto com a Bachelet. Então as relações estão boas, né? A gente não tem como colocar relegado ao segundo plano, é muito forte. 3. A Argentina é o único país sul-americano com processo de adesão em curso à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É mentira. Tanto a Argentina, quanto o Peru, quanto o Brasil têm pedidos de adesão, mas não processo de adesão. Não há processo de adesão em curso com nenhum dos países. Disse que a Argentina já conta com o apoio de todos os países membros da OCDE, inclusive dos Estados Unidos, que já manifestou isso em mais de uma ocasião. Só que formalmente esse processo ainda não começou ainda. Estão esperando juntar, acho que talvez um pool de países, ou colocar, ou analisar também para que algum europeu entre junto no processo, para que não fique só um sul-americano, ou que eventualmente o Brasil também entre junto. Até agora esse processo não começou, essa é a verdade. E 4, como forma de melhorar a reinserção internacional do país, o governo argentino abandonou a agenda de defesa da soberania sobre as Malvinas. Não, ele mudou de estratégia, é diferente, mudou de estratégia. Não é que ele abandonou. Ele, por exemplo, extinguiu a Secretaria de Assuntos Relativos às Malvinas e ele transformou isso numa subsecretaria de Assuntos Relativos às Malvinas, deu um status menor. Essa secretaria tinha sido criada em 2013 pela Cristina. Ele tem feito de tudo para melhorar o relacionamento com o Reino Unido. Ainda que tenha havido algumas pisadas na bola no meio do caminho. Ele chegou a anunciar em algum momento que a May tinha aceitado sentar para negociar diretamente Malvinas e precisou voltar atrás porque a May desautorizou, falou na imprensa que era mentira e outros porta-vozes do governo inglês falaram a mesma coisa. Ele tenta, obviamente, manter algumas das estratégias anteriores, como colocar o tema de Malvinas em resoluções, declarações, decisões em vários foros internacionais, mas ele tem melhorado o relacionamento com o Reino Unido. Por exemplo, a May visitou a Argentina por ocasião do G20, é a primeira vez que um chefe de Estado vai à Argentina desde a Guerra das Malvinas, então a gente tem ali uma tentativa de melhorar. Além disso, há uma negociação para que tenhamos voos comerciais saindo das Malvinas e indo para o Porto de Guarulhos, voos da Latam. E para isso precisa da anuência, obviamente, da Argentina. A Argentina está de acordo com essas negociações, porque afinal para o Brasil ali é território argentino. Temos, vez ou outra, alguma polêmica com a Argentina por causa de voos militares britânicos que acabam pousando no território brasileiro. Lembrando que o Brasil rejeita voos militares com fins militares só em caso de urgência para abastecimento ou situação humanitária, que a gente acaba permitindo esses pousos de voos militares britânicos no Brasil vindo ou com destino às Malvinas. Mas no mais é uma situação que está um pouco descongelada, assim, ou um pouco congelada, na verdade. A gente não tem assim grandes pleitos argentinos ou grandes momentos de tensão no governo Macri. Fechamos a questão 2 com certo, errado, errado, errado.
Ainda a sua política externa argentina ainda contemporânea. Devido à grave crise econômica que afetou o país em 2018, o governo Macri precisou recorrer à ajuda do FMI. Isso é verdade, né? A Argentina, com a hiperinflação, uma desvalorização tremenda, com juros enorme também, teve que recorrer ao FMI. A gente tem, assim, o aumento da taxa de juros constante dos Estados Unidos desde dezembro de 2017 levou à desvalorização de várias moedas. No caso da Argentina, que já sofria com graves desequilíbrios econômicos, passou por uma forte desvalorização. O peso argentino se valorizou mais de 100% no ano passado. Para conter essa desvalorização, o Banco Central argentino subiu a taxa de juros para 60% ao ano. É a maior do mundo hoje. A segunda maior entre os grandes países que importam, assim, é a Turquia, que estava na casa de 24, 25. O Banco Central argentino estava fazendo, em tal momento, intervenções diárias, comprando e vendendo peso e dólar para prevenir a queda da moeda. A Argentina consumiu boa parte das reservas tentando conter a disparada do dólar e teve que assinar, então, um acordo em 8 de junho com o FMI, um acordo de financiamento de 36 meses no valor de 50 bilhões de dólares para lidar, então, com essa questão. E aí se comprometeu a lidar com o seu déficit público, implementar medidas de ajuste fiscal, aumentar impostos, cortar subsídios, redução de gastos sociais, inclusive na educação. A Argentina recebeu inicialmente 15 bilhões de dólares que já foram gastos e não conseguiu deter a queda do peso. Depois houve antecipação de cronogramas para receber mais dinheiro. E o objetivo da Argentina é conseguir quitar, encerrar, né, esse financiamento até o final de 2019, que eu acho muito, muito difícil. 2. O relacionamento com o Uruguai parece ter superado os desentendimentos instalados após a instalação. Ficou meio redundante, os desentendimentos decorrentes da instalação de fábricas de celulose na fronteira entre os dois países na década passada. Já vamos corrigir para poder não ficar errado para vocês de novo. Então, os desentendimentos decorrentes da instalação de fábricas de celulose na fronteira dos dois países na década passada. Ambos os países têm manifestado perspectivas semelhantes sobre o futuro do Mercosul e se engajado em novas iniciativas de cooperação, como o lançamento de candidatura à sede da Copa do Mundo de Futebol 2030 ao lado do Paraguai. Isso é verdade. A chamada crise das papeleiras, que é o nome utilizado para as indústrias de papel e celulose em espanhol, foi um contencioso significativo entre a Argentina e o Uruguai devido à construção de duas usinas de celulose na fronteira entre os dois países. A empresa espanhola Ence e a finlandesa Botinia foram autorizadas a iniciar a construção de dois projetos de fábrica de papel e celulose entre 2003 e 2005 nas margens do rio Uruguai. Só que o rio Uruguai tem águas geridas conjuntamente por Argentina e Uruguai nos termos do Estatuto do Rio Uruguai, está em 75 entre os dois países. O governo uruguaio denunciou a obstrução argentina à livre circulação de mercadorias como violação do Tratado de Assunção e do Protocolo de Montevideo sobre Comércio e Serviços, levou o assunto ao Mercosul, conseguindo instalar um tribunal ad hoc em 2006, nos termos do Protocolo de Olivos. Em contrapartida, a Argentina acionou o Uruguai também em 2006 perante a CIJ, dessa vez a Corte Internacional de Justiça, alegando violações de suas obrigações decorrentes do Estatuto do Rio Uruguai. No fim das contas, a situação foi resolvida politicamente, mas as relações ficaram estremecidas por um bom tempo. Atualmente são bem melhores. No Uruguai, ambos têm defendido a flexibilização da política comercial comum, poder negociar, então, separadamente com terceiros países ali, acordos de livre comércio. Macri e Tabaré Vázquez se encontraram em junho de 2018 e reforçaram a aliança da candidatura platina, como ficou chamado, que também conta com o Paraguai, para sediar a Copa do Mundo. Ambos os países, na ocasião, participaram da inauguração oficial da nova embaixada uruguaia em Buenos Aires. O item está correto, então. 3. Durante a visita de Vladimir Putin a Buenos Aires, por ocasião da cúpula do G20, a Argentina e a Rússia assinaram um acordo na área de energia nuclear. É verdade. Eles firmaram naquela ocasião uma declaração com coincidências profundas em temas como comércio, como o meio ambiente e o clima, o compartilhamento do compromisso pelo multilateralismo, o combate ao narcotráfico, ao crime organizado e ao terrorismo. E, além disso, eles assinaram um acordo de cooperação nuclear. Lembrando que a Argentina também negocia com a China, cooperação na área nuclear com a China é a construção de reator nuclear. Esse acordo nuclear é capitaneado pela Rosatom, né, estatal russa de reatores nucleares.
é um documento estratégico, uma parceria assinada pelo ministro da Energia de Argentina e pelo CEO da Rosatom, num evento que teve a participação dos presidentes Putin e Macri. Não é um contrato, é só um acordo básico então, de cooperação nuclear, então não prevê ali a compra nem nada. Eles são um acordo, quase que um acordo quadro, então para eventualmente a gente ter uma compra. Não é inédito, a Rússia já tinha assinado outros acordos com a Argentina nesse sentido, o último tinha sido em 2015, é com a China que a Argentina tem negociações mais avançadas para a construção de reatores nucleares, um acordo que seria em torno de 8 bilhões de dólares pagos pela Argentina para a construção de uma quarta usina nuclear na Argentina. A Argentina que já tem 3 usinas nucleares, mas isso é com a China, não com a Rússia. 4. A Argentina tem contado com o apoio dos Estados Unidos aos processos de reformas econômicas que leva a cabo internamente. Além disso, destacam-se o aumento de investimentos americanos na Argentina em áreas como infraestrutura e energia e a cooperação bilateral contra o narcotráfico. É verdade, tudo isso esteve como tema da bilateral do Macri e do Trump às margens do G20, agora em final de novembro e começo de dezembro do ano passado. Primeira vez que o Trump foi à Argentina, eles manifestaram que ambos os mandatários compartilham valores, princípios e interesses comuns como defesa da democracia, promoção da prosperidade, defesa dos direitos humanos e segurança. O Trump reafirmou o apoio ao Macri à candidatura argentina de ingresso ao OCDE e ao processo argentino de reformas econômicas. Ambos também manifestaram satisfação pelo fortalecimento das relações econômicas bilaterais e destacaram a renovada corrente de investimentos estadunidenses na Argentina, em particular nos setores de infraestrutura e energia. Também destacaram a culminação favorável do processo de abertura do mercado de carnes bovinas americano para a carne argentina. E também o Macri agradeceu a cooperação que os Estados Unidos oferece à Argentina no combate ao narcotráfico, em outros âmbitos da relação bilateral, e também como luta contra o terrorismo, crime organizado e corrupção. Assinaram diversos acordos nas áreas de educação, infraestrutura, energia, investimentos, transporte e segurança aérea. Item correto, fechamos a questão 3. O gabarito todas estão certas na questão de número 3. Vamos para a questão 4, então. No que diz respeito ao relacionamento político comercial entre Brasil e Argentina, avalie as assertivas que se seguem. 3 questões anteriores, falamos de Argentina, política externa. Uma de história, 2 de questões contemporâneas. Agora é Brasil e Argentina daqui para frente, as 3 últimas questões. 1. Ambos os países mantêm mecanismos institucionalizados de coordenação política e diálogo político-militar estratégico. Sim, estou falando do famoso MCP, Mecanismo de Coordenação Política, foi criado em 2016 e que já se reuniu em 2017 e 2018. E estou falando do diálogo político estratégico Brasil-Argentina, que é o famoso 2+2. É o nome que o 2+2 tem especificamente na relação do Brasil com a Argentina, que reúne, então, de um lado, o secretário-geral das Relações Exteriores e o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Brasileiras com os seus homólogos argentinos. A primeira reunião dessa versão do diálogo político-estratégico ocorreu às margens do segundo mecanismo de coordenação política Brasil-Argentina, que aconteceu em Buenos Aires no ano passado. O mecanismo, como vocês sabem, ele serve para dar essa moldura da relação, né? Para que se passem em revista os principais temas da agenda política e econômica bilateral, regional e multilateral, reflexo também para o fortalecimento do Mercosul, que é um tema que é indissociável da agenda bilateral de Brasil e Argentina. O item está correto. O bom momento das relações comerciais tornou desnecessária a convocação de novas reuniões da Comissão Bilateral de Produção e Comércio desde 2016. Não, é mentira. É em 2016 que a gente recria, né, porque a gente muda de nome. Nossa Comissão de Monitoramento do Comércio Bilateral vira Comissão Bilateral de Produção e Comércio. Essa instância que foi criada em 2016, então, ela já se reuniu 7 vezes, a última foi em outubro, 7 vezes entre 2017 e 2018, ou 2016 e 2018. A última vez eu estive lá em outubro de 2018 aqui em Brasília. E tem que estar errado, então. É a instância para a gente poder repassar os temas comerciais e os avanços mais localizados em facilitação de comércio, serviços, defesa comercial, convergência regulatória e outros temas. E além disso é onde a gente tenta canalizar as queixas comerciais para não contaminar o resto da relação.
3. As medidas anunciadas pelo governo Macri para a liberalização do setor agrícola contribuíram para um aumento substancial da participação de produtos básicos na pauta de exportações brasileiras para a Argentina nos últimos anos. É mentira isso. No primeiro ano, sim. Entre 2015 e 2016, logo que o Macri liberalizou ali o comércio agrícola argentino, aumentou de 16% para 22% o percentual de básicos nas exports brasileiras. Mas depois começou a cair. Em 2018, chegou a 19%, então, percentual de básicos. 90% das exportações brasileiras, é das exportações argentinas para o Brasil. 19% aqui, 2018, de básico. Cerca de metade do comércio é concentrado em bens do setor automotivo. Já as exportações brasileiras para a Argentina sempre ficam ali na casa dos 10%. A Argentina agora, inclusive, ela estabeleceu um imposto de exportação. Erga omnes aos produtos dela, que afeta também as próprias exportações argentinas para o Brasil. Então, o que a Argentina visava ali, as medidas foram para tirar várias travas para as próprias exportações argentinas que o Macri liberou. Mas agora, em 2018, por causa da crise, para poder ter arrecadação fiscal, tentar colocar impostos de exportação ali. Agora, as exportações brasileiras para a Argentina continuam de básico na casa de 10%. O que tem variado é as da Argentina para o Brasil, que fica sempre na casa dos 80% aí dos manufaturados. 4. A crise argentina e a recuperação da economia brasileira contribuem para explicar a redução do superávit brasileiro no comércio bilateral. É verdade. O superávit em 2017 foi de 8,1 e foi recorde, bilhões de dólares. Em 2018 caiu por mais da metade, 3,9 bilhões. Por quê? Porque houve queda de 15% das exportações brasileiras, porque a Argentina, em crise, parou de comprar. E porque também houve uma desvalorização enorme da moeda argentina, fazendo com que o produto importado ficasse mais caro. Por outro lado, houve um aumento de 11% das exportações ou das importações brasileiras de produtos argentinos, porque também o produto argentino ficou mais barato para a gente poder comprar e o Brasil está se recuperando, saindo da recessão. Então, isso aqui realmente ajuda a explicar essa redução, que ainda é um superávit grande, mas é uma redução brutal, né? De mais de 50% de redução do superávit. Fechamos a questão 4. O gabarito, então, certo, errado, errado, certo. Vamos para a questão de número 5 agora, a respeito da cooperação entre Brasil e Argentina, julgas assertivas abaixo. 1. A cooperação na área de defesa inclui a realização de exercícios militares conjuntos no Oceano Atlântico, conhecidos como Sabiamar, e a aquisição de componentes argentinos pela Embraer no projeto do KC-390, nosso cargueiro. O item estaria correto se não tivesse essa menção ao Sabiamar, porque exercícios militares conjuntos no Oceano Atlântico nós fazemos sim com a Argentina. Temos uma série de exercícios militares conjuntos, tanto da Marinha quanto do Exército. Então, o Exército fazendo o Guarani, 2014, Castor 5, 2016. Nos exercícios navais, a gente tem a Fraterno, que é bilateral e realizada anualmente no Brasil e Argentina. A Crux, a Atlasur, temos vários exercícios militares navais com a Argentina. Sabiamar é outra coisa. Sabiamar são satélites brasileiro-argentinos de informações ambientais marítimas, previstos para 2017, previstos antigamente para mais tempo, depois para 2018, 2019, estão atrasados, estão sendo desenvolvidos agora separadamente, um pelo Brasil, outro pela Argentina, porque fazer conjuntamente não deu muito certo. O objetivo dos satélites, estudo de águas interiores e oceanos. Em toda reunião, eles reiteram o compromisso com a missão satelital Sabiamar, enfatizam sempre o caráter estratégico da cooperação especial bilateral, mas está faltando orçamento, está faltando recurso para o Brasil conseguir avançar nesse ponto. A Argentina não, já conseguiu concluir a engenharia preliminar do projeto, então o Brasil está atrasado e precisa investir mais grana para poder chegar num nível mais equilibrado. Por isso que o item está errado. O resto é verdade, a gente tem aí colaboração argentina no desenvolvimento do KC-390, temos trabalhos conjuntos na área de segurança cibernética, temos grupo de trabalho conjunto de defesa desde 2007, um acordo de cooperação
quadro de cooperação e defesa com a Argentina desde 2005. Temos o interesse argentino no nosso sistema de monitoramento das fronteiras, né, o CISFRON. Então a gente tem uma cooperação forte na área de defesa. Agora o Sabiá-Mar não tem nada a ver com isso, por isso que esse item em particular está errado. 2. Em matéria de energia hidrelétrica, ressoando os litígios decorrentes da construção de Itaipu, a Argentina tem protestado contra os processos de Garabi e Panambi entre Brasil e Uruguai. Mentira! Garabi e Panambi é no Rio Uruguai e é entre Brasil e Argentina. Daí a pegadinha aqui do item. A Argentina não tem protestado, ela é uma forte interessada. O problema é que também não se consegue passar da fase de estudos de viabilidade. Não consegue ali estudos definitivos que garantam a viabilidade da construção desses projetos de uma hidrelétrica, uma de cada lado ali do rio Uruguai, ou de um complexo hidrelétrico binacional que vão juntar uma parte brasileira e uma parte uruguaia, que tem o nome de Garabi-Panambi no rio Uruguai. A menção a isso aparece faz muito tempo, desde os governos Kirchner e Lula. Por exemplo, em declaração conjunta de fevereiro e setembro de 2008, ambos confirmam interesse no aproveitamento hidrelétrico do rio Uruguai e instruem, então, a empreendimentos energéticos binacionais, que é uma empresa de água e energia elétrica da Argentina e a Eletrobras, a estudar, então, e avaliar o potencial hidrelétrico. Até hoje não começaram as obras. O Temer e o Macri, então, em seus últimos comunicados, reafirmaram a prioridade e o compromisso do Brasil e da Argentina com a conclusão dos estudos de viabilidade para a construção das usinas hidrelétricas nacionais de Garabi e Panambi, isso aqui não sai do papel. Reafirmaram novamente a prioridade e o compromisso conjunto com a conclusão dos estudos em 2017, mas, de novo, as coisas não saem do papel. Inclusive, em 2017, os presidentes determinaram a convocação da Comissão Técnica Mista, com o objetivo de definir as melhores estratégias para o encaminhamento dos projetos, tendo em conta os estudos de viabilidade técnica e ambiental e os processos em curso em âmbito legal. É um tema muito sensível porque pouco avança e não tem muito o que fazer. A viabilidade, ela sempre perpassa ali problemas, ou na área ambiental, impacto social, ou a viabilidade econômica. Então está difícil os projetos. 3. Nos temas de desenvolvimento sustentável, Brasil e Argentina são dois dos patrocinadores da iniciativa Plataforma para o Biofuturo. É verdade, falaremos mais sobre ela lá na frente, nas aulas de meio ambiente, mas às margens da Conferência do Clima de Marrakech, a COP22, em 2016, uma coalizão de 20 países interessados no campo de energia limpa anunciou a Plataforma para o Biofuturo. O Brasil foi o propositor original da ideia, mas conseguiu que se juntassem a ele a Argentina, o Canadá, a China, a Dinamarca, o Egito, os Estados Unidos, as Filipinas, Finlândia, França, Índia, Indonésia, Itália, Marrocos, Moçambique, Países Baixos, Paraguai, Reino Unido, Suécia e Uruguai. Brasil e Argentina, nas últimas reuniões de Temer e Macri, reiteraram a conveniência de explorar em mútuo benefício o amplo espaço para cooperação e troca de experiências em bioenergia, incluindo etanol, biodiesel e biocombustíveis de segunda geração, por meio também de uma participação coordenada na iniciativa internacional Plataforma para o Biofuturo, integrada por ambos os países. Ratificaram igualmente a importância de ampliar a base de energias renováveis nas respectivas matrizes energéticas e acordaram aprofundar a cooperação bilateral nessa área. Lembrar que o Brasil e a Argentina assinaram um memorando de entendimento nos setores elétricos dos dois países entre 2016 e 2018, né? Ficou em vigor. É necessário pensar se ele vai ser renegociado, né? O Brasil que de alguma maneira também precisa comprar algum excedente de energia aí ou vender para a Argentina, né? A gente sabe que os principais canais disso a gente tem com a Venezuela, para atender lá Roraima, Hidrelétrica de Guri, também temos obviamente com o Paraguai e teremos uma das grandes metas do governo, um dos grandes objetivos, não, talvez uma das grandes tarefas que estarão na política externa do governo Bolsonaro é a renegociação de Itaipu. Eu não mencionei isso até agora, mas é importante, afinal o acordo nos termos atuais vence em 2023, quando completar 50 anos. Mas sobre Brasil e Argentina, então, a gente tem aí cooperado na Plataforma para o Biofuturo e também memorando de intercâmbio de energia elétrica. Lembrando que na parte de energias renováveis o Brasil é um grande produtor de etanol e a Argentina é um grande produtor de biodiesel, e ambos estudando os biocombustíveis de segunda geração, como de celulose. 4. Na área consular, Brasil e Argentina fizeram experiências de consulados comuns itinerantes em Cancún e em São Petersburgo. É verdade, a gente tem que lembrar que
essas experiências resultam do memorando de entendimento sobre cooperação consular que Brasil e Argentina assinaram na visita do Macri em fevereiro de 2017. Havia projetos há anos já sendo pensados, nunca tinham sido implementados, mas aí em agosto de 2018, de 2017, perdão, a gente teve um memorando de Brasil e entre Brasil, a gente saiu do papel esse memorando com um consulado efêmero, uma experiência efêmera em Monte Rey, entre Brasil e Argentina. Depois a gente se repetiu em 2018, em março, em Cancún, um consulado conjunto ali de rápida duração entre Brasil e Argentina, né? Consulado itinerante, que a gente chama, na verdade. E durante a Copa do Mundo da Rússia, Brasil e Argentina também instalaram um consulado itinerante conjunto na cidade de São Petersburgo. Claro, São Petersburgo foi escolhida porque é a segunda maior cidade da Rússia, ambos têm consulados em Moscou e houve jogos da seleção dos dois países nessa cidade. Além disso, a gente tem tentado expandir essa experiência de consulados dividindo estrutura e custos. Em Cádiz, na Espanha, que a gente ainda não tem ainda um consulado lá, mas a ideia do Brasil é poder instalar em algum momento um pessoal brasileiro no consulado argentino em Cádiz, transformando esse consulado conjunto, e de maneira permanente também em Vancouver, aí do outro lado, a Argentina colocar a gente no nosso consulado brasileiro geral em Vancouver. Ainda não saíram do papel essas ainda, mas estão sendo pensadas à luz do sucesso dessas experiências piloto. Fechamos essa questão. Errado, certo, certo. Vamos para a última agora, avalie as iniciativas a seguir sobre o relacionamento contemporâneo entre Brasil e Argentina. Número 1. Negociações bilaterais no âmbito do Mercosul têm permitido a superação de barreiras ao comércio entre Brasil e Argentina, como indicam a abertura do mercado argentino para o açúcar e a carne bovina brasileiros e a abertura do mercado brasileiro para o mel e o camarão argentinos. 2 erros aqui, açúcar ainda não abriu, esse é um grande tópico do Mercosul, né? Falamos, né? Esse é um mandato inconcluso do Mercosul. Qual é esse mandato inconcluso? A adequação do açúcar à União Aduaneira. Então, muito menos bilateralmente isso foi resolvido. E a questão do camarão argentino é a mesma, é similar, né? Vamos dizer assim, é similar à do camarão equatoriano, sobre o qual eu falei na última aula, que há barreiras judiciais, não são fitossanitárias e sanitárias, mas há liminares na justiça e processos na justiça que conseguem barrar a importação de camarões argentinos, e a Argentina reclama e muito disso, principalmente porque há indícios de que entra bastante camarão contrabandeado argentino no Brasil. Então o item está errado, ainda que outras coisas sim, a gente tem superado diversas barreiras ao comércio dentro do nosso famoso exercício de fortalecimento do Mercosul econômico-comercial, o comercial econômico, que acabou em 2017. Nós conseguimos então abrir o mercado argentino para a carne bovina brasileira, a gente conseguiu abrir o mercado brasileiro para o mel argentino, para os cítricos argentinos, também limão argentino. A gente está quase abrindo o mercado para o abacate argentino também no mercado brasileiro. Então tem uma série de aberturas sendo promovidas, a Nospecan argentina, são muitos, ao campesterol do azeite argentino, tudo isso a gente tem discutido. Há algumas barreiras ainda, o camarões é uma delas, o açúcar também temos essa questão, alguns produtos de tripas bovinas também, a Argentina não aceita exportações de tripas bovinas brasileiras, mas no mais a gente tem tentado avançar. Além disso, a gente assinou em agosto de 2018, um memorando de entendimento sobre regulamentos técnicos do setor automotivo para promover a convergência regulatória bilateral nesse setor, que é fundamental para nossas economias, né? 50% do comércio bilateral está nesse setor, como a gente já comentou antes. E, finalmente, as margens da cúpula do Mercosul em Montevidéu, os ministros Marco Jorge e Aloysio Nunes, então MDIC, então MRE, e o ministro das Relações Exteriores argentino, o Forri, e a secretária argentina de comércio, a Marisa Bircher, assinaram então uma declaração sobre convergência regulatória e facilitação de comércio que envolve a conclusão de 2 projetos de cooperação que os países tinham com o apoio do BID nessas 2 áreas, onde consultorias foram contratadas para poder fazer uma análise ampla sobre os setores, sobre setores da economia em que se poderia avançar na convergência regulatória bilateral, na facilitação do comércio bilateral. Eles publicaram uma série de recomendações que agora estão sendo analisadas pelos governos dos países para ver o que dá para implementar e o que não é factível de implementar. O item dessa questão está errado por causa de mercado de açúcar e camarão.
2. Brasil e Argentina estão empenhados no combate à evasão fiscal e a ilícitos transnacionais, como revela a revisão do acordo bilateral na área de dupla tributação e a participação em reuniões bi- ou plurilaterais na área de segurança pública das fronteiras. Tudo isso é muito verdade, né? Em julho de 2018 entrou em vigor o protocolo de emenda à convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda sobre a renda. O protocolo incorpora os padrões mínimos voltados ao combate à erosão da base tributária e ao planejamento tributário. Então isso mostra o empenho dos países em rever o acordo que eles tinham na área. Sobre a segunda parte, a gente tem reuniões bilaterais na área de segurança pública e fronteiras, com certeza. A Argentina participando, por exemplo, em novembro de 2016, como vocês sabem, da reunião do Cone Sul sobre segurança nas fronteiras. Além disso, houve reuniões da Comissão Mista Brasileira-Argentina sobre prevenção do uso indevido e repressão ao tráfico de ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas em 2017. Tivemos visitas da secretária de Segurança Pública argentina para conhecer o sistema prisional brasileiro também. E agora, na recente visita do presidente Macri, dia 16 de janeiro, aqui para o Brasil, não só foi assinado um novo tratado de extradição entre os dois países, como tivemos aí os ministros da Justiça e secretário de Segurança Pública argentino vindo aqui para poder se encontrar com o Sérgio Moro. Então o item está corretíssimo, gente. E os ministros da Defesa dos dois países também se encontraram agora por ocasião da visita do presidente Macri, também, que mostra também o foco nas fronteiras. Item 3. Ambos os governos manifestaram o desejo de ampliar as possibilidades de parceria entre setores nucleares dos dois países, sobretudo no plano empresarial. A Argentina é parceira brasileira na construção de reator multipropósito, cuja pedra inaugural foi lançada em 2018. Isso tudo é verdade. Então a gente tem aqui um evento que a Embaixada Brasileira fez, agora em 2018, para tentar impulsionar a participação do setor privado, do setor empresarial, nos projetos de cooperação em energia nuclear, e tivemos a assinatura de uma declaração também às margens da cúpula do Mercosul, que é a declaração de Montevidéu sobre cooperação nuclear empresarial Brasil e Argentina, também para fomentar o envolvimento de setores privados nesses projetos. O evento que eu falei que aconteceu na Embaixada do Brasil na Argentina foi chamado Oportunidades de Negócios entre Empresas Brasileiras e Argentinas no Setor Nuclear. Foi organizado pela Embaixada do Brasil, pela Chancelaria Argentina e pela Subsecretaria Argentina de Energia Nuclear, que é vinculada à Secretaria de Energia daquele país. Sobre o reator, a gente tem, claro, cooperação brasileira no reator argentino, que está muito mais avançado, e pouca cooperação, uma cooperação maior argentina no reator brasileiro, cuja pedra inaugural foi lançada assim em junho de 2018, na cidade de Iperó, interior de São Paulo, onde a gente tem ali instalações da Marinha, e é onde a gente tem também, onde teve a famosa declaração de Iperó, sobre a cooperação em energia nuclear dos dois países em 88. Então, celebração aqui de 30 anos da declaração de Iperó, a gente tem aqui a pedra inaugural do nosso reator multipropósito. Quando ambos os reatores estiverem funcionando, a gente vai conseguir caminhar rumo à autossuficiência, então, em isótopos de urânio para pesquisas e para uso medicinal aqui na região sul-americana, ok? Então, o item está correto. Para fechar o de hoje, item 4. Na área de integração fronteiriça e cooperação migratória, reativaram a Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço CODEFRO e assinaram um acordo para implementar controle migratório integrado. A CODEFRO não foi reativada. Ela que foi criada em 97, instalada finalmente em 2011, se reuniu até 2013 e desde então ela não é reativada, ainda que sempre se falam dela. Houve um mandato presidencial entre Temer e Macri para que em 2017 ela fosse reativada. Não aconteceu até hoje. Que é a CODEFRO, essa comissão, então, que ela tenta dar uma visão holística de todas as relações de fronteira. O que acontece agora são as reuniões dos comitês de integração fronteiriça nas localidades fronteiriças dos dois países, e essa sim continua acontecendo. Uma visão holística ainda não ocorre. A CODEFRO é a mais alta instância bilateral de deliberação de políticas binacionais para a fronteira. Então, é um mandato inconcluso também bilateral. Sobre o acordo, sim, é verdade. Houve em 2018 a assinatura do Acordo Operacional entre a Polícia Federal do Brasil e a Direção Nacional de Migrações da Argentina para a implementação de modalidade de controle migratório integrado por reconhecimento recíproco de competências, o que vai facilitar o fluxo de pessoas e cargas na fronteira entre os dois países. Fechamos a questão 6, errado, certo, certo, errado. Em relação com a Argentina, temos essa aliança estratégica desde 97, é fundamental para o Brasil, e a gente tem uma parceria tão forte que ela transcende aí os múltiplos
aspectos. Havia certa dúvida sobre agora o governo do presidente Bolsonaro, como ela ia se manter. O presidente Macri não veio à posse, né? Não veio sob a alegação de que estaria de férias, mas esteve aqui na primeira visita oficial, logo após a posse que o Brasil recebeu, foi do presidente Macri no dia 16 de janeiro, uma visita de trabalho que foi curta, né, de uma manhã, mas bem intensa, porque contou com vindo então de ministro da Fazenda ou das Finanças argentino, ministro da Produção argentino, ministro das Relações Exteriores argentino, ministro da Justiça argentino, ministro da Defesa argentino, secretário de Segurança Pública. Então foi uma comitiva bem cheia argentina para se reunir com seus homólogos e numa reunião estendida dos presidentes com seus ministros, repassando todos os temas da agenda, o que mostra a centralidade desse relacionamento. O presidente Bolsonaro deve ir ainda este ano para a Argentina, o ministro Ernesto Araújo deve, antes disso, fazer uma visita precursora lá. Além disso, devemos ter em algum momento, obviamente, uma nova reunião do mecanismo de coordenação política, o que mostra que essas relações são sempre prioritárias para o Brasil, independentemente dos governos que estejam no poder. Ok? Fico por aqui hoje e na próxima aula a gente vai fechar o hemisfério com as relações com os Estados Unidos e a política externa norte-americana, ok? Um abraço e até mais.